Vamos falar um pouquinho dos 7 passos para fazer uma implantação de RH estratégico de sucesso na sua empresa. O RH é um setor fundamental para que a gente consiga fazer com que as pessoas deem o melhor delas, com que elas cresçam, se desenvolvam e tragam resultado para a empresa. Afinal, a empresa é feita de pessoas e pessoas felizes dão mais resultado. Mas como é que a gente faz tudo isso funcionar no dia a dia de uma empresa? É a dúvida de muita gente. Então, nós vamos falar de um passo a passo, com 7 etapas, para que a gente consiga estruturar um RH de sucesso e um RH que seja estratégico e converse com o resultado da sua empresa. O primeiro passo fundamental para um RH de sucesso é o recrutamento e seleção. É por onde tudo começa. O recrutamento e seleção ele começa muito antes de você olhar o currículo e ver se ele serve ou não serve para você. O recrutamento começa quando o candidato pensa em você como uma possibilidade de emprego. É quando ele está lá procurando emprego e pensa, nossa, essa empresa talvez fosse uma boa empregadora. Então, para ter um RH, um recrutamento de sucesso, você precisa se preocupar como você divulga a sua empresa para o mercado como uma marca empregadora. Já parou para pensar isso? Talvez sua empresa tenha Instagram para conversar com o cliente, mas tem Instagram para conversar com o candidato? Ou para mostrar como é a vida dos seus colaboradores dentro da sua empresa? Isso é fundamental para que você atraia mais pessoas. Então, mostrar o dia a dia na empresa, fazer com que essa empresa seja o desejo de algumas pessoas trabalhar, começa aí o sucesso do seu recrutamento e seleção. Depois disso, é abrir as vagas onde os seus candidatos estão. Pense comigo. Onde os seus candidatos, as suas vagas estão? É no ponto de ônibus? São nas redes sociais? É no LinkedIn, por exemplo, se você tem vagas mais administrativas ou de alto desempenho, ou é no Instagram, no TikTok, onde seus colaboradores, possíveis colaboradores estão? Onde seus colaboradores estão? É ali que você precisa divulgar a vaga. É ali que você vai conseguir atrair as pessoas que te interessam e que você vai ser mais interessante para as pessoas. Isso mesmo, já foi aquele tempo que só você escolhia o candidato. Agora, o candidato também escolhe você para trabalhar. Pense comigo. Numa época em que a gente olha para propósito, que a gente olha para o trabalho tem a ver com as coisas que eu quero para a minha vida, e numa época que a gente tem tanta rotatividade ligada ao não gostei desta empresa, essa empresa não faz sentido para mim, é fundamental que você olhe e procure colaboradores que queiram trabalhar com você. Aliás, na minha opinião, quando o colaborador, quando o candidato escolhe você para trabalhar, aí é sucesso. Porque se ele escolheu você como uma possibilidade de emprego, é porque ele percebe os seus valores, a sua cultura, o seu jeitão de funcionar como bom para ele. E se ele contrata você, aí sim você tem sucesso no processo seletivo, porque ele quer trabalhar com você. Deixa de acontecer o que a gente vê muito, aquela rotatividade do não gostei, não era o que eu pensava, ou não me senti bem naquela empresa, que muitas vezes acontece, porque o seu processo seletivo é curtinho, a pessoa não teve tempo de avaliar você. Então, veja, o processo seletivo, recrutamento, seleção é fundamental e é aí que começa o sucesso do seu RH. Fazer bem feito esse processo, avaliar as competências daquele candidato que está com você, é fundamental para que você consiga ter um bom colaborador que vai ficar muito tempo com você e talvez seja o seu líder no futuro. Então, não despreze as vagas simples. Faça bem feito desde o primeiro processo, porque é ali que está o seu líder do futuro. Recrutou pessoas boas, trouxe candidatos bons, a sua seleção vai ser mais simples. Por quê? Porque você já tem uma matéria-prima boa. Então, agora é hora de você explorar, deixar o candidato falar, fazer alguns processos, como entrevista, dinâmica, não sei qual é o método que você escolhe. Fato é que você precisa ver bem as competências dele nesse momento, para que você consiga analisar se ele cabe bem no cargo e na vaga que você tem. Eu sempre falo que não é o melhor candidato que tem no mercado. Não é o cara formado em Harvard, que muitas vezes você precisa. Você precisa da pessoa que cabe na sua vaga. Vou dar um exemplo para você. Uma vez, conversando com uma empresa que a gente atende aqui na Priorize, a recrutadora disse o seguinte:
Esse gestor é muito difícil de lidar. Ele só quer homens. Ele não aceita mulheres. E a primeira coisa que eu perguntei a ela foi: por que ele só aceita mulheres? Você já foi até a área de trabalho para poder ver como é o trabalho e por que não mulheres? Ela falou: não, isso eu nunca fiz. Tá aí um ponto relevante para o seu RH. O RH precisa ir até o local de trabalho, entender o contexto da empresa, senão o recrutamento não sai assertivo. E quando ela foi ver o local de trabalho, ela percebeu que aquela função erguia uma plataforma que tinha 50 quilos. Era por isso que o gestor preferia homens, pela força física. Então, veja, não conclua. Você, RH, tem que ir lá entender por que aquela vaga tem aquele perfil ou o outro. Então, é o melhor candidato para a vaga que você tem, nas condições que você tem, que nem sempre são as ideais, mas é a que você tem. Então, recrutou bem as pessoas, trouxe bons candidatos, você vai ter uma seleção muito bem feita, e aí você consegue selecionar a melhor pessoa para a vaga. Aí a gente termina o processo seletivo e abre uma segunda etapa que é fundamental, que é o onboarding. O onboarding é a segunda etapa que você tem para fazer um RH estratégico e que funcione para o negócio. O que é onboarding? Literalmente é colocar a pessoa a bordo da sua empresa. E o contrário do que muitas pessoas pensam, ela vai muito além do que você chama de integração. O programa de integração é uma parte do onboarding, né? Aquele treinamento que você faz contando a história da empresa, contando o que é importante, missão, visão, valores, onde você está até dá os brindes da empresa e que faz com que todos os colaboradores assinem aqueles documentos que nunca têm fim, que são os contratos de trabalho, que tudo isso que a gente precisa, mas ele vai além disso. Essa é uma parte. É super importante você fazer essas assinaturas, esses combinados, assinar os contratos, mas também é importante você colocar quais são as regras, as boas práticas e como esse colaborador vai entrar. Então, também faz parte do onboarding você falar sobre o jeitão da empresa, a cultura, também faz parte do onboarding os primeiros treinamentos, que talvez não sejam no mesmo dia que ele entrou. O onboarding ele não precisa ser no mesmo dia, na mesma semana. Tem algumas empresas que o onboarding dura os primeiros 3 meses, que é o período de experiência, porque durante este tempo o colaborador está sentindo você. Ele está aprendendo como é que você funciona, você é empresa e você é líder dele. Então, é fundamental que os treinamentos de processos, de técnicas que ele precisa para fazer bem o trabalho dele estejam nesse cenário. Também é legal você pensar em quem vai acompanhar esse colaborador. Um programa de padrinho ou um programa de anjo, não sei como é que você chama, tem muitos nomes. O fato é que a gente precisa de alguém que seja a referência desse colaborador quando ele estiver com dúvida ou quando ele não souber como é que ele procede naquele seu negócio. Não pense que se o colaborador vem com experiência, ele já está pronto. Não é assim. Ele vem com experiência de como funciona na outra empresa. Mas qual é o seu jeitão? Isso ele não tem experiência. O óbvio com pessoas não existe. Então, a gente precisa falar o óbvio, precisa contar como funciona aqui para garantir que ele tenha conhecimento de como funciona. Depois você vai treinando habilidades, né? E vendo se a atitude que ele colocou no currículo é a atitude realmente que ele tem no dia a dia. Que a gente fala muito aqui na Priorize, que as pessoas são contratadas pelo LinkedIn, tudo que tem no currículo, mas são demitidas pelo comportamento ou pela rede social, que é onde a gente vê como ela se comporta, não é mesmo? Então, perceba, esse onboarding é fundamental para que o seu colaborador que você selecionou e que você considerou bom, tenha um bom desempenho na sua empresa. Essa segunda etapa é super importante e ela precisa ser bem estruturada e ele precisa conhecer a empresa como um todo. Quanto mais ele conhece, mais segurança ele tem, melhor ele vai desempenhar. Muito bem. Onboarding feito, o colaborador está a bordo. Como é que a gente pode terminar isso? Terminar o onboarding? Uma das formas é uma avaliação de 30, 45 ou 90 dias, a sua avaliação de experiência. Se ela é bem feita, ela vai checar se ele foi bem treinado, se ele foi bem acolhido, quais são as dúvidas dele.
Isso que eu falo, é super relevante a gente escutar o colaborador e escutar de forma genuína, né? Não só preencher aquele formulário e entregar para o RH e ponto final. Isso não é estratégico, gente. Muitas coisas que a gente faz no RH, elas devem ser estratégicas, mas elas são tratadas por forma. Faz lá o formulário e o que você faz com o formulário? Nada, né? Então não precisa fazer o formulário, só faz o formulário se tiver necessidade, se você for usar aquela informação. O formulário de avaliação de desempenho de 30 dias, 45 ou 90, conforme você faz, ele é muito valioso para você saber se a acolhida do seu colaborador está boa, se o primeiro treinamento está boa. Tá bom, né? Ou se você precisa ajustar alguma coisa para que você aproveite melhor essa mão de obra que está chegando. Feito isso, nós vamos para a terceira etapa de um RH estratégico, que é o processo de acompanhamento e desenvolvimento desse colaborador. A primeira, então, recrutar bem, selecionar bem, fazer com que a pessoa certa venha para a sua empresa. O segundo é o onboarding, fazer com que a pessoa entre a bordo e que ela se sinta parte daquilo tudo. E o terceiro é acompanhar e desenvolver seu colaborador. Como é que você vai fazer para o seu colaborador, que é uma mão de obra importante para você, desempenhe o seu papel da melhor forma possível? Eu falo que a melhor forma possível só vem se o coração dele está no negócio. Se a cabeça dele está no negócio, ele faz o que precisa ser feito, não é mesmo? Você contratou ele para fazer isso, ele vai fazer isso, né? Agora, ele vai fazer bem feito, ele vai fazer com amor, com brilho no olho, se o coração dele está no negócio. E o coração dele só vem para o negócio se o propósito dele tem a ver com o propósito da empresa. Ou seja, se ele se sente querido, se ele se sente reconhecido, se ele se sente parte. É sobre sensações e sentimentos que a gente está falando aqui, que também faz parte do RH. Então, esse processo de desenvolvimento do colaborador, de acompanhamento, é praticamente a vida do colaborador na empresa, que também é um aspecto importante que o RH precisa cuidar. Então, vamos lá. Como é que esse colaborador se integra ao processo da empresa? Como é que ele aprende, né? Como é que ele conhece as coisas? Como é que ele sabe se ele está indo bem ou não? Então, nesse bloco, a gente tem os feedbacks e as avaliações de desempenho, como é que são feitas, quem faz, qual é o método, tudo isso você precisa desenvolver. Mais uma vez, não precisa ter formulário de avaliação de desempenho se você não olha o resultado. Não precisa fazer feedback todo ano, daquele jeito formal que os líderes odeiam, os funcionários mais ainda, todo mundo reclama, porque você só precisa fazer. Só faça um processo de feedback se ele vai fazer com que este processo te gere informações para você mexer no jeito com que os seus líderes coordenam as pessoas ou no resultado que você tem de aprendizado organizacional ou mesmo no resultado para o cliente. Então, fazer a avaliação de desempenho é importante? Super, mas o que você quer perguntar e o que você vai fazer com esse resultado? Processos de feedback são super relevantes. E não é só o processo de feedback, gente, é a cultura de feedback que você precisa desenvolver. Feedback sanduíche, SCI, todos os outros métodos que a gente conhece, só funcionam se tiver mudança do comportamento do colaborador. Senão não funcionam. Então, independente do método, pense comigo. Qual que é a cultura de feedback? Se você desenvolve essa cultura de que os líderes dão feedback para corrigir o comportamento, e feedback não é uma coisa ruim que te chamam lá no RH e você vai desesperado, né? Porque muitas vezes é assim que o seu colaborador vê o processo de feedback. Quando ele percebe que o feedback é um auxílio que ele vai ter para corrigir a rota dele, isso muda, gente, porque ele começa a pedir feedback. E você, que é gestor, começa a oferecer feedback como realmente uma oportunidade de melhoria, correção de rota. Então, faz parte dessa etapa acompanhamento, a avaliação, a cultura de feedback e o sentir-se bem e querer fazer carreira. Então, também faz parte do acompanhamento os planos de carreira que a gente fala tanto no RH. O que é um plano de carreira, gente? Plano de carreira é quando o colaborador entra na sua empresa, percebe que ela é uma boa empresa para se trabalhar e começa a ter interesse de ficar mais tempo com você. Mas
natural, as pessoas querem crescimento, às vezes elas não querem crescimento vertical, às vezes até horizontal. Eu entrei como técnico, por exemplo, um farmacêutico, um açougueiro, e quero continuar assim. Mas como é que eu vou continuar me desenvolvendo? Esse é o ponto do plano de carreira. O que eu preciso fazer para continuar me desenvolvendo, para continuar crescendo, para continuar sendo útil e me sentindo desafiado nessa empresa? É sobre isso que fala o plano de carreira. Então, bons planos de carreira são aqueles que o colaborador naturalmente sabe quais são os próximos passos que ele precisa dar, ou seja, o que ele precisa estudar, como é que ele tem que se comportar, como é que ele tem que agir para ir crescendo na sua empresa e ficando com você e continuar se desenvolvendo e realizando seus sonhos, que no final é para isso que a gente olha a nossa carreira, para que ela seja um momento onde você se dedica, deixa um legado e se sente responsável por tudo aquilo que você faz e constrói junto com a empresa. Então, é super relevante a gente pensar também como é que isso funciona na sua empresa, como é que se desenvolve um plano de carreira e como é que as pessoas se desenvolvem ali. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento, gente, de toda a vida do colaborador. E como a vida é uma montanha-russa, não é linear. Muitas vezes a gente está super bem, daqui a pouco acontece uma desgraceira e você está mal. Você, empresa, também precisa olhar para isso. Como é que você socorre seu colaborador em momentos que ele não está tão bom? Porque essa história, gente, de que eu deixo a minha vida pessoal em casa e venho trabalhar sem nada, não funciona. A gente sabe, e está mais do que provado, que a gente carrega tudo. Eu falo que a gente é uma cômoda, daquelas bem antigas da casa da avó, com umas gavetas emperradas e outras. Não, quando a gente vai trabalhar, a gente vai com a cômoda inteira. Algumas gavetinhas abrem, tipo a vida espiritual, a vida familiar, a vida do trabalho. Outras nem abrem mais, talvez a vida financeira ou a vida de relacionamento, mas o fato é que quando você está dentro do trabalho, você precisa propiciar que os seus colaboradores consigam fechar as outras gavetinhas e abrir a gaveta do trabalho para conseguir focar ali. Então, qualidade de vida no trabalho, saúde ocupacional, tudo isso é muito relevante e faz parte de um RH estratégico olhar para isso. E aí a gente está chegando na quarta etapa. Então, a gente passou por recrutamento e seleção, passou por onboarding, estamos no desenvolvimento do colaborador, e aí a gente vai começar a olhar para as questões de saúde ocupacional e bem-estar no trabalho. Então, veja, é fundamental para o RH olhar para esse colaborador para que ele consiga ter sucesso, para que ele consiga estar no trabalho inteiro, ele precisa estar bem. Ele precisa estar feliz, ele precisa estar se sentindo seguro e apto para trabalhar. Então, muito importante para o RH é olhar para a saúde e segurança do colaborador. Essa é uma etapa relevante, que muitas vezes a gente acha que é burocrática e administrativa, mas burocracia e administração também é RH. A gente começou assim, é uma etapa relevante. Mas olhar para a saúde, para todas as questões físicas, como exame admissional, como é que são as condições de trabalho desse colaborador, não só físico, mas também psicológico, faz parte de todo esse processo de RH. Então, como é que você cuida da saúde desse colaborador? Quais são os processos que ele precisa passar? Quais são os treinamentos que ele precisa ter para se manter seguro no trabalho? E um aspecto psicológico que tem pego muito, Porque os RH sofrem muito com absenteísmo, com afastamento, com atestado, todas essas são questões relevantes que o RH mede e cuida. Mas o que está por trás disso? Também é importante e estratégico você pensar, por que seu colaborador falta? Como é que está a vida dele familiar? O que está passando na cabeça desse colaborador para ele ter um desempenho assim ou assado? Isso tudo tem a ver com saúde ocupacional. Então, a gente precisa pensar quais são as condições que eu, empresa, posso fornecer para que o meu colaborador consiga desempenhar bem o trabalho dele. Questões como CIPA, CIPAT, onde a gente tenha momentos que a gente possa falar de questões que preocupam a saúde desse colaborador, como o estresse, como o assédio, como segurança psicológica. Tudo isso é muito importante e faz parte desse cuidar com o colaborador, do se sentir bem. Essa é uma etapa relevante também de um RH estratégico que precisa ser olhada. Falando em questões burocráticas, a gente já vai para uma outra etapa, que é a administração de pessoal.
Então, ter processos de administração de pessoal bem estruturados, bem formatados, e legalmente ok, também é importante para um RH estratégico. Muitas vezes a gente fala ou é DP, Departamento Pessoal, ou é um RH estratégico, ou a gente menospreza o DP muitas vezes, dizendo, não, aqui só tem DP, isso aí faz parte do DP, não é RH. Mentira! DP é RH, faz parte do RH. Cuidar da burocracia para que o colaborador tenha segurança e para que a empresa também esteja segura e cumpra a lei trabalhista é fundamental. Então, como é que você gera a sua folha? Quais são os benefícios que você dá para o seu colaborador? Esse benefício conversa com a necessidade dele? Isso é super relevante, gente. Às vezes a gente entra numa empresa e eles falam, não, aqui tem plano de saúde e plano odontológico. Mas será que plano de saúde e plano odontológico é o que o seu colaborador quer? Garanto para vocês que não é só isso. Muitas vezes a gente perde colaborador jovem porque não tem academia, por exemplo. Pense como é a sua população. Qual é a característica do seu colaborador? Se ele é mais jovem, tem benefícios que interessam mais do que o plano de saúde, né? Não que o plano de saúde não seja relevante, ele é. Mas investigar esse colaborador e entender o que ele quer é muito relevante para que a gente faça esta parte burocrática bem feita e para que ela alicerce todo o RH estratégico que a gente está montando. Então, ter segurança que a sua folha de pagamento está conforme a lei, que os seus benefícios conversam com a necessidade da sua empresa, que se você tem processos de advertência, demissão, tudo isso bem estruturados, burocraticamente você consegue fazer a etapa anterior, que é o acompanhamento do colaborador, muito melhor. E isso precisa ser olhado. Passando por essa etapa, a gente começa a olhar também como é que esse colaborador vai ser treinado, como é que esse colaborador vai se desenvolver na sua empresa. Ter políticas de treinamento que privilegiem conhecimento, habilidade, atitude é fundamental. Que treinamentos você vai fazer para que realmente as competências desse colaborador se desenvolvam e ele consiga entregar mais e consiga crescer na sua empresa. Não é simplesmente fazer treinamento motivacional, ou palestra, oba-oba, ou para bater meta, ou para fazer os colaboradores se sentirem felizes e motivados. É sobre o que ele precisa saber para fazer melhor aquilo que ele faz. É sobre isso que o treinamento e desenvolvimento, que é uma outra etapa super relevante para você desenvolver o seu RH, precisa se preocupar. Quais são os treinamentos e competências que você precisa ter para aquele cargo ser o melhor que ele pode? O que ele precisa saber? Perceba que vai conversando desde o recrutamento, todas as etapas. Se você faz um processo de recrutamento bem feito e tem desenhado bem o cargo, você consegue chegar nessa etapa e treinar bem o seu colaborador. Se lá não foi bem feito, aqui vai sofrer, porque você vai precisar se desenvolver tudo do zero. Então, o RH estratégico, ele tem todas essas etapas, mas elas conversam uma com a outra. E é fundamental, gente, que a gente pense, e aí a gente vai para uma outra etapa super relevante do RH estratégico, que é resultado. A gente precisa olhar para resultado. RH não é só oba-oba, não é só festa, como muitas pessoas pensam, né? Que às vezes algumas pessoas perguntam para mim, mas o que vocês fazem no RH? Que vocês viajam, fazem festa, super legal. Não é só isso. Essa é uma parte do RH, uma parte boa, inclusive, mas é uma parte do trabalho. Tudo isso precisa conversar e precisa dar resultado. Então, para que o RH dê resultado, ele precisa olhar para as pessoas, preparar essas pessoas para que elas consigam fazer esse resultado acontecer. E como é que eu preparo? Fazendo treinamento, fazendo capacitações que sejam necessárias e que conversem com a estrutura da empresa. Então, o que eu vou treinar meu colaborador? Muitas vezes, aqui na consultoria, a gente escuta os clientes dizendo, quais são os treinamentos que você tem aí? Quero alguns. Não é sobre isso. É sobre qual treinamento você precisa e qual a competência e o objetivo que você tem com esse treinamento. E aí você vai escolher qual é a melhor metodologia de treinamento, qual é o melhor jeito de treinar seu colaborador. E essa é uma etapa fundamental para você desenvolver as pessoas. Lembra que a gente falou da etapa de avaliar, fazer feedback, de fazer avaliações de desempenho?
Só faz sentido você fazer essa etapa se você tiver uma forma de melhorar aqueles gaps que apareceram lá. E essa é o treinamento. Então, voltando ao resultado, o resultado em RH só acontece quando você tem todas essas etapas bem formatadas. Você faz um recrutamento e seleção que privilegie trazer a pessoa certa para a sua vaga. Você consegue fazer essa pessoa certa entrar a bordo da sua empresa e fazer com que ela consiga se desenvolver. Você consegue fazer com que ela se sinta segura, se sinta ok com as políticas que você tem no RH. Você consegue fazer com que ela perceba um plano de carreira bom e você consiga fazer com que ela entre e faça aderência nesse plano para que ela consiga ir percebendo valor no seu trabalho. E aí você consegue, administrando ela bem, fazer ela conseguir entrar nos treinamentos, nos programas de treinamento e dar resultado efetivo. Então, um bom RH, um RH estratégico, é aquele onde você consegue fazer todas essas etapas conversarem com a estratégia da sua empresa, com a meta principal da sua empresa e com outros setores. Então, o bom RH estratégico é aquele que entende do negócio e que consegue fazer as pessoas conversarem com os números. Aqui na Priorize, a gente se preocupa muito com o RH estratégico e como as pessoas podem dar o melhor delas, sendo felizes e produtivas. Quer saber mais sobre esses temas? Acompanhe a gente nas redes sociais.